Gestão estratégica dos negócios no varejo e nos serviços. Gestão estratégica e desenvolvimento organizacional. Olá, seja muito bem-vindo. Nesta aula vamos falar sobre a gestão estratégica e o desenvolvimento organizacional. Portanto, nesta aula você pode contar que vamos conhecer as etapas que envolvem a implementação e a gestão de uma estratégia. Então, bora lá? Então, vamos lá. Você já parou primeiro para pensar o quanto é importante nós alinharmos a teoria e a prática na maioria das áreas da vida? Pois é, e com certeza a estratégia é um desses casos. Por quê? Porque é importante principalmente haver 3 passos aqui para isso acontecer. Primeira é a etapa da definição. A segunda é a etapa do desenvolvimento ou da delimitação dessa estratégia. E a terceira etapa, que é a etapa da implementação, a execução, o vamos ver. E como nós podemos fazer todas essas etapas se conversarem ali no que nós chamamos de um ciclo virtuoso? É aqui que entra em cena o quê? A gestão estratégica. Porque a sua função seria justamente gerir processos, métodos, métricas e ferramentas que permitam haver o desenvolvimento da organização, que também é muito conhecido como o DO. Você vai ver em algumas nomenclaturas e literaturas que eles já vão direto na abreviação, que é o DO. E a gestão estratégica, ela vai condensar ali processos e metodologias que permitam implementar a estratégia e, com isso, manter a competitividade em uma realidade de negócios, também de varejo e de serviços. Ela precisa ser algo contínuo, ela tem que estar ali constantemente sendo revisitada, alimentada e deve ocorrer sem necessidade de inicia em um determinado momento da organização ou ela só pode começar aqui nessa fase da empresa, ela não tem um único momento para se iniciar. Ou seja, a delimitação da estratégia e a sua implementação, elas devem ser ali contínuas, elas precisam estar interligadas para assim conseguirem orientar decisões, métodos, processos e até mesmo as ferramentas que nós vamos utilizar para atender ali qual é a estratégia do negócio. Que é bem da verdade, ou que a verdade seja dita, são processos bem dinâmicos e que já estão bem conhecidos na realidade offline, mas que com o digital elas se tornaram ainda mais aceleradas, elas se tornaram ainda mais rápidas, principalmente porque tem uma concorrência muito mais expressiva. E além disso, há um autor chamado Kevin Atto, que ele é bem conhecido na área de administração, que ele diz que existem alguns aspectos chaves que são importantes, que a gestão estratégica ela precisa olhar e que assumem ali para existir ali um desenvolvimento organizacional muito importante de serem contemplados. Vamos dar uma olhadinha neles? Então vamos lá. Os pontos chaves ou aspectos chaves dessa gestão estratégica pode ser justamente ali o passo 1, a constante e rápida mutação do ambiente. Você tem que estar sempre olhando, sempre monitorando. Ponto 2, necessidade contínua de adaptação. Ou seja, não acha que uma coisa engessada, uma coisa muito rígida vai ser uma coisa indicada para qualquer tipo de negócio, principalmente na realidade competitiva e acelerada com o mundo digital. Terceiro, interação entre indivíduo e organização. Não dá para desassociar, por exemplo, a equipe, a questão do consumidor lá na ponta, do que a organização espera. Precisa ter essa interligação entre eles. Quarto, a mudança organizacional ela deve ser planejada. A mudança planejada é um processo contínuo e complexo. Você tem que ter ali uma mão sobre como você vai analisar a mudança dentro da sua organização e, obviamente, tem que ser algo estratégico. Quinto, a necessidade de participação e de comprometimento. Participação de equipes e comprometimento dessas mesmas equipes ali com a entrega que vai para o mercado. Sexto, a melhoria da eficácia organizacional e do bem-estar da organização depende da compreensão e da aplicação dos conhecimentos sobre a natureza humana. Por isso é que se diz que é tão importante você conhecer um pouco também do que você pode esperar do comportamento do teu consumidor. Sétimo ponto, a variedade de modelos e estratégias de DO ou de desenvolvimento organizacional, porque não existe só uma que possa ser empregada. 8. O desenvolvimento organizacional é uma resposta às mudanças. Nesse caso, você vai analisar que ele realmente existe
quando você está ali disposto a adaptar e incrementar mudanças e tirar o melhor proveito delas. Para funcionar bem, esse desenvolvimento organizacional, ele conta com algumas etapas que permitem operacionalizar o planejamento estratégico em diversos segmentos. O Kevin Nato ou o Estrada e Almeida, que são outros autores que se propuseram ali a desenvolver passos que nos permitam desenvolver essas metas intermediárias que, além de operacionalizar a estratégia, também nos ajudam na prática a melhorar o processo e a alcançar os nossos objetivos estratégicos. Então, tomando como base tanto o Kevin Nato como o Estrada, nós podemos propor aqui algumas subsequentes ali estruturas ou passos que nos ajudam a analisar a definição tanto da arquitetura como da delimitação estratégica. E nós podemos propor essencialmente aqui 4 etapas que nós precisamos ali seguir na prática. Quais seriam essas etapas? Primeira etapa, a etapa vai englobar a gestão estratégica. A segunda vai tratar do diagnóstico estratégico. E a terceira etapa ela vai falar da questão do preparo estratégico e a sua operacionalização. Na quarta etapa, nós vamos ver que tem ali um cunho de direcionamento estratégico e aprendizagem. Neste caso, aqui nesse capítulo, por exemplo, nessa parte do nosso material, nós vamos focar a partir dessa segunda etapa, desse segundo box que nós estamos vendo aqui, que trata do diagnóstico estratégico. E vale a pena nós entendermos um pouco mais sobre essas etapas para entendermos ali como nós podemos operacionalizar essa estratégia. Então, a questão do diagnóstico estratégico, que nós conseguimos ver aqui, ele pode ser tratado como sendo uma pré-operação. Por quê? Porque ela vai nos permitir propor ajustes do planejamento estratégico, vai nos permitir identificar qual o objetivo real da organização, vamos poder fazer um mapeamento do momento da organização e também identificar quais são as capacidades e competências que já temos dentro dessa nossa empresa, dentro dessa nossa organização e quais é que nós precisamos adquirir para atingir um determinado objetivo estratégico. Vamos conseguir analisar como está o alinhamento entre o momento da organização e as necessidades que o mercado e que o consumidor da nossa empresa tem. Então, essa parte do diagnóstico ela é considerada como uma etapa sistêmica. Como assim uma etapa sistêmica? Ela pode ser considerada dessa forma porque ela é um ponto de partida para um ciclo de gestão estratégica, mas ela também vai te ajudar na manutenção dessa implementação da estratégia e no final das contas, ela também vai te ajudar a finalizar, você vai conseguir entender se o seu objetivo foi concluído, portanto é onde ele também termina. E por que nós diríamos assim, isso é algo cíclico? Bom, vamos lá, porque é onde a gestão estratégica de um planejamento, ela termina por ser assim, no diagnóstico nós conseguimos mensurar se o resultado que nós obtemos, ou que nós conseguimos ter de resultado X do planejamento, se ele foi satisfatório ou não. Ponto. Então o diagnóstico ele inicia e ele encerra porque ele consegue mapear para iniciar, ele consegue dizer se você conseguiu o que você se comprometeu. Aqui também nós conseguimos analisar a viabilidade daquela proposta estratégica. Se é algo que a minha empresa naquele momento vai conseguir executar ou não, por exemplo. O próximo passo aqui seria qual? Seria justamente a questão do preparo estratégico e como nós vamos fazer rolar ali aquela operação. Então, a etapa 3 seria justamente o quê? O preparo estratégico e operacional. Então, nessa etapa, o que é que nós vemos? Que efetivamente é onde nós damos início à implementação do planejamento estratégico. Ele tem como um eixo a visão, a missão, os valores da organização para que a operacionalização e o fluxo de decisões sejam orientados por elas. Essas associações e formulações e a implementação dessa estratégia vai acontecer muito nessa etapa. É aqui que nós vamos conseguir promover a seleção de processos, métodos, ferramentas para operacionalizar a estratégia. E indiretamente também estaria relacionado ao próprio fluxo de decisões que nós vamos precisar tomar. E vamos aqui também conseguir fazer o quê? Desenvolver um mapeamento do fluxo de processos e decisões que nos permitiriam ter ali uma noção dos possíveis impactos ou as alterações que determinadas ações estratégicas podem trazer. Vale aqui fazermos só um parênteses aqui e reforçar que para ver o direcionamento
É muito importante que a arquitetura estratégica esteja bem definida, que esteja bem clara, e você precisa ali acompanhar as etapas do planejamento, que planejar e acompanhar as atividades e as etapas desse planejamento é algo que vai além do validar, tá? Você realmente está ali em cima, olhando mesmo diariamente o que é que está acontecendo. Na etapa 4, que nós tratamos do direcionamento estratégico e da aprendizagem, vai envolver o quê? Vai envolver também aspectos de como você aprende com determinado processo e como você consegue repassá-lo para outras pessoas dentro da organização. Ele vai trabalhar o direcionamento das decisões e a priorização dessas necessidades, tanto da organização como as do mercado, para que o desenvolvimento dessas ações ocorra de uma forma ali simbiótica, haja uma sinergia entre as necessidades da organização e o que o mercado busca. Ele vai permitir verificar ali e estudar quais foram as melhores ações, quais são os melhores processos e as melhores decisões do plano que geraram ali uma boa resposta. Esse estudo permite nós termos a possibilidade de aprendermos e, quem sabe, até replicarmos o que gerou bons resultados dentro da nossa estratégia. Nós podemos reparar que todas essas etapas, elas vão estar o quê? Ligadas, elas vão estar interligadas e geralmente elas se relacionam e interagem entre si quando estão bem delimitadas e estão fluindo de uma forma correta. E a utilização, vamos colocar dessa forma, de métodos e ferramentais, elas podem ajudar bastante e ajudam lá na prática justamente o quê? Na gestão estratégica e melhoram o acompanhamento, melhoram a mensuração do resultado de cada ação, de acordo com o perfil do negócio, obviamente, e com a estratégia que você delimitou. Um exemplo que nós podemos trazer, que é muito conhecido na área de gestão, é justamente o Balanced Scorecard, ou BSC, do Kaplan Norton. Dentro desse que começou como um ferramental e hoje já é uma metodologia, o BSC ele trabalha com o quê? Com indicadores que são analisados, essas perspectivas ou indicadores, eles são de tendência ou ocorrem uma perspectiva interna e externa à organização. O BSC ele também analisa as perspectivas das organizações, monitorando e medindo ali os resultados que elas estão conseguindo trazer. Eles indicam que a construção do scorecard com a ênfase na causa e efeito induz o raciocínio sistêmico e dinâmico. Profissionais dos diversos setores da organização passam a entender como as peças se encaixam, como os seus papéis influenciam outras pessoas e, por fim, a empresa inteira. Essa foi a definição do Kaplan Norton justamente lá em 97, quando desenvolveram o BSC. E eles ainda complementam dizendo que as perspectivas das organizações complementam as medidas financeiras do desempenho passado com medidas dos vetores que desempenham o desenvolvimento futuro. Ou seja, as perspectivas elas precisam conversar entre elas para além de uma perspectiva só financeira. E essa metodologia, que possui uma mecânica, nós podemos dizer que ela é prioritariamente top-down, o que quer dizer que o gestor vai decidir quais são os indicadores a serem avaliados dentro de cada perspectiva. E como nós vamos mensurar? Quais são os critérios que eu vou analisar para mensurar aquele resultado? Ele pode ser uma mensuração mais tangível, por exemplo, com números, ou mais intangível. Eu preciso cumprir uma determinada função, mas o meu resultado não é monetizado, por exemplo. E essas perspectivas, elas geralmente, elas estão associadas a áreas chaves dentro da organização e está integrando a visão e o plano estratégico da organização. Por isso é que nós dizemos que ela é bem completa e ela gera ali uma visão bastante importante dentro da organização. Kaplan e Norton eles propõem que hajam indicadores específicos para cada uma das perspectivas que eles propuseram para o scorecard, que esses indicadores, eles na prática também são conhecidos como KPIs, que vem do inglês do Key Performance Indicators, que em português quer dizer que são os indicadores chaves de performance de cada uma dessas áreas. E essas perspectivas, elas vão precisar estar o quê? Justamente integradas para conseguirmos desenvolver melhor a estratégia, para conseguir promover um sistema de comunicação, de informação e aprendizado mais eficaz. E essa metodologia, ela funciona muito bem em segmentos dinâmicos, como é o caso do varejo e dos serviços. E
por quê? Por que isso acontece? Basicamente porque os KPIs eles são atribuídos pelos gestores de cada área e eles já devem ter incorporado ali a questão das especificidades de cada segmento, de cada setor da economia. Então, vamos lá. O que nós podemos trabalhar, se nós formos analisar bem ao pormenor, em cada uma dessas perspectivas do BSC? Vamos dar uma olhada? Nós vimos que no BSC nós temos 5 principais perspectivas, que todas elas estão ali interligadas em prol de uma perspectiva mãe, que é a perspectiva do financeiro. Então eu tenho o financeiro, eu tenho a questão de processos internos, eu tenho a perspectiva de aprendizado e crescimento organizacional, perspectiva dos clientes, que vão estar ali integradas à perspectiva da visão e estratégia. A visão e a estratégia aqui do BSC, ele não aparece tanto como uma perspectiva, ele aparece mais como um eixo principal que vai orientar as 4 perspectivas chaves do Balanced Scorecard. Então, mas há um outro método ali de gestão que você pode analisar quando você abre cada uma desses boxes. Então, no primeiro eu tenho a questão do financeiro. O que é que eu vou fazer quando eu analisar ali a perspectiva financeira? Eu vou avaliar principalmente questões como a rentabilidade, o risco financeiro das demais estratégias e como é que essas ações estão retornando para a organização. Na questão dos processos internos, eu vou olhar basicamente se eu consigo aumentar a satisfação dos meus clientes e acionistas da organização, criando processos mais fluidos e mais interligados. A terceira fala da questão do aprendizado e crescimento. Ele vai abordar a inovação, o crescimento da empresa e as métricas de incentivo ao aprendizado. O que é aprendido, você pode lá na frente, inclusive, se possível for, replicar. A quarta perspectiva é a perspectiva do cliente. Então você vai estudar o posicionamento de mercado, o posicionamento do negócio e como criar valor, como ter uma diferenciação sob a perspectiva do cliente. É o olhar para o mercado. Mas há outros métodos de gestão que podem ser trabalhados aqui também no âmbito de indicadores. Um outro método que também pode ser aplicado na realidade do varejo e dos serviços são os OKRs, que vem do inglês Objective Key Results, que basicamente é um método bottom-up, ou seja, ele é um método que vai da equipe para o gestor. Então, basicamente é algo mais democrático, vamos colocar dessa forma. E nesse caso dos OKRs, basicamente a equipe ela tem uma função vital, por quê? Porque ela participa da escolha até de quais são esses objetivos chaves que eu vou contemplar na organização. Neste caso, a organização, o que é que ela precisa ter para funcionar, tá? Ela precisa ter um nível de engajamento das equipes bastante grande. Ela precisa ter transparência do planejamento estratégico bastante enraizado, porque senão o que é que acontece? Como é que a equipe vai conseguir delimitar quais são os indicadores, quais são os objetivos chaves que eu vou analisar, se eu não sei quais são os objetivos estratégicos da organização? Entende? E se parte da equipe, se a equipe não estiver engajada, ela vai simplesmente escolher o mais fácil, ao invés do que o necessário para atingir aquele objetivo da organização. Então, a empresa, ela coloca a equipe numa posição de que você participa do atingimento do objetivo organizacional. Então, vamos dar uma olhadinha no modelo de estrutura de OKR? Então, se nós vermos aqui, ele parece muito quase como uma árvore virada ao contrário. Então, você tem uma raiz, que é o seu, vamos colocar dessa forma, é o seu objetivo Master Blaster. No meu caso aqui, eu posso colocar um objetivo que é aspiracional. É algo que eu gostaria muito de obter, mas não necessariamente eu vou mensurar de uma forma muito numérica, vamos colocar dessa forma. Ele te motiva, ele te inspira, mas ele não te frustra porque é algo muito longe de ser obtido. Então, a sua raiz dentro do OKR vai ser a terceira maior rede de supermercados do sul do país. Ok, se eu tenho essa meta, se eu tenho esse objetivo Mega Blaster, quais seriam exemplos de indicadores que seriam, ou de resultados chaves que seriam importantes para atingir esse meu objetivo Mega Blaster? Um seria muito bom e fácil de mensurar, tem a ver com faturamento. Eu quero ter um faturamento mensal de 17 milhões por loja. Opa! Esse é um objetivo ambicioso, mas se a equipe que está ali monitorando as lojas diz que consegue, beleza, vamos lá colocar como objetivo-chave. Outro pode ser abrir uma loja a cada bimestre nas regiões metropolitanas por estado. Opa,
A equipe achou que é viável, achou que consegue manter essa meta, então vamos colocar porque é algo também que eu consigo mensurar. Outro objetivo-chave que eu posso colocar é justamente conseguir 200 novos CPFs cadastrados no programa Fidelidade. Por quê? Porque aí eu consigo ter uma percepção de engajamento, uma percepção de alcance que esse meu supermercado está tendo ali no meu programa de fidelidade e me ajuda a ter um termostato também de adesão dentro do mercado. Ou seja, os OKRs, essa mecânica, ela, como nós vimos, ela lembra uma arvorezinha virada ao contrário e vai analisar esses objetivos chaves. Precisam ser todos quantitativos? Não. Na verdade, eles podem ter uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa, que possuem a mesma raiz estratégica. E há um objetivo estratégico inspiracional, como nós falamos, que é aquele do que, puxa, eu quero muito conseguir isso. E a partir daí, nós criamos os resultados chaves que podem ser mensurados. Lembrando só que, neste caso, não são os gestores que traçam esses objetivos chaves ou esses indicadores, vão ser justamente as pessoas que estão ali na equipe que vão fazer isso, ok? Então, quando nós paramos para pensar, o que os OKRs fazem? Eles trabalham com metas quantitativas ou com metas no sistema Milestones, que no inglês está associado a marcos históricos. E na prática, o que isso quer dizer? Ali no dia a dia, quer dizer que está associado a atribuir marcos ou metas que só podem ter influência dentro da minha estratégia quando o objetivo for entregue. Ou seja, entregou, contou, não entregou, não valeu. Ah, mas eu quase terminei. Quase terminou, não terminou. Por isso é que eles são chamados de milestones, porque eles são marcos. Ou foram cumpridos, ou zerou. Então, por isso é que eles são tão importantes dentro da estratégia e ele tem um prazo para acontecer. Então, não vale a pena dizer, não, mas próximo trimestre eu entrego. Próximo trimestre você pode propor novamente, mas não conta para o trimestre anterior, tá bem? Então, esses projetos ou resultados chaves, eles precisam, então, ser alinhados, estar constantemente um conversando com o outro para fazerem sentido para você realmente conseguir perceber se a sua estratégia está indo para o caminho certo. Então, com isso tudo que nós vimos agora de como conseguirmos colocar ali em prática a nossa estratégia, o que nós precisamos lembrar? Como é que nós podemos sintetizar o que nós vimos nessa aula? Bom, primeiro nós vimos que a gestão estratégica, ela precisa sim do monitoramento, da mensuração, para conseguir otimizar, para conseguir até implementar de forma correta essa estratégia. O monitoramento e a mensuração, eles não são inimigos, eles não são aquela coisa, ah, mas está me cobrando. Você, se quer jogar de uma forma estratégica, você deve ter esse olhar de acompanhamento, mesmo de medir o que foi feito e o que você obteve com aquela ação, com aquela estratégia, com aquela ferramenta. Senão você não consegue replicar, você não consegue aprender, não teve o efeito que você estava à espera. No caso de ambas as metodologias ou ferramentais que nós vimos aqui nessa aula, tanto os KPIs como os OKRs, eles permitem que, mesmo em segmentos muito dinâmicos como os negócios de varejo e de serviços, nós consigamos ver exatamente o estágio da estratégia por área dentro da organização. E dessa forma, o que acontece? Se for necessário, imagina, propor um ajuste, propor uma melhoria, fica mais fácil entender onde eu posso mexer. Talvez por essa razão, na verdade é por essa razão, a atribuição de indicadores de gestão dentro da estratégia, ela deve sim estar subordinada ao quê? A uma arquitetura mãe e ao planejamento estratégico. Porque a arquitetura vai te dizer o onde, o planejamento vai te dizer o como e a gestão estratégica vai fazer com que ele realmente aconteça. Vai acompanhar e vai mensurar. Esses indicadores, tanto no caso do Balance Scorecard, como se você optar por trabalhar com os OKRs, devem contemplar ali características específicas de cada segmento de negócios. Saber como utilizar, por exemplo, esses indicadores corretamente, parece que não, mas fazem muita diferença no resultado final que nós temos. Tanto ao nível da implementação, como ao nível no final do dia a dia de quanto aquela organização está sendo capaz de gerar, tá bem? Bom, por essa aula é só. Bons estudos!